Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Daniel, livro do profeta Daniel. Hoje é a nossa primeira ceia do ano. E estamos, como já o pastor Josué falou aqui, não é? Sobre o ano da decisão, 2022, o ano da decisão. E eu gostaria de trazer uma palavra para a nossa reflexão sobre a vida do profeta Daniel. Vamos falar um pouco aqui, dentro do tempo que é propício, sobre a vida deste homem de Deus. Livro de Daniel, capítulo 1. Vamos ler, meus irmãos, versículos de 3 a 6 e depois os versículos 8 e 9. Você que está na sua casa, nos acompanhe também. 1 Daniel, primeiro capítulo do livro de Daniel, versículo 3. Diz assim o texto: E disse o rei Aspenaz, glória a Deus, disse o rei Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, versículo 8 e 9. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua palavra. O texto, irmãos, que nós lemos, nos fala do momento em que Daniel está na Babilônia e ele foi levado na condição de cativo, já que Daniel, ele era um adolescente, um jovem, contemporâneo do profeta Jeremias. E o resultado de Daniel estar na Babilônia se dá pelo motivo da nação, do povo de Deus, não dar ouvido aos seus profetas, à sua palavra. Pois por várias vezes o profeta Jeremias, ele esteve trazendo uma palavra de Deus para que a nação viesse se arrepender. Que o povo não estivesse cocheando entre 2 pensamentos, que o povo não estivesse abandonando a Deus e correndo a outros deuses para servi-lo. E como consequência disso, nós sabemos e lemos no texto que então Deus permitiu que assim acontecesse com a nação, com o rei Joaquim, rei de Judá,
quando veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou ela, e levou com ela muitos jovens. Foram 3 levas que foram para a Babilônia, mas nesta primeira leva foram os jovens, aqueles que eram formosos, aqueles que tinham instrução. E nós observamos que Daniel chega na Babilônia, mesmo estando ali num país como estrangeiro, vivendo com pessoas de outra cultura, vivendo agora com costumes diferentes. É interessante observar o posicionamento, a forma com que Daniel, ele aceitou esse momento, não se rebelando contra Deus, não se levantando de uma forma pejorativa contra as autoridades, mas a Bíblia nos mostra Daniel tendo um posicionamento aonde Deus teve a oportunidade de agir em sua vida. Nós olhamos para o texto e vemos que mesmo Daniel distante da sua pátria, estando ali longe principalmente da sua família, porque na primeira leva foram, eu repito, os jovens, para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor, e Daniel, ele vai, e Daniel, ele chega ali e ele supera, na história do livro de Daniel, ele se destaca neste livro, através das suas decisões, do seu posicionamento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas decisões que Daniel tomou na sua vida, que contribuíram para que, mesmo ele estando em terra distante, mesmo ele estando em um posicionamento que talvez ele não gostaria de estar, porque certamente ele gostaria de estar em Jerusalém, adorando ao Senhor, aprendendo da lei do Senhor. Nós vemos que Daniel, ele se posiciona e ele vence grandes desafios, desafios que colocaram em prova a sua fé, e certamente ele superou porque ele possuía uma qualidade, a qualidade de alguém que no momento oportuno tomou a decisão certa. Aleluias. Eu creio que essa determinação de Daniel, nós poderíamos chamar de uma primeira marca na vida de Daniel, é que ele era uma pessoa determinada. Daniel observou a situação que estava ali ao seu redor. Daniel, como eu disse, alguém que conhecia Deus, que cresceu aos pés do profeta Jeremias. Certamente seus pais contribuíram, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também. Contribuíram no ensinamento da lei do Senhor, porque o texto vai nos falar, irmãos, que Daniel, no capítulo 1, Daniel, no versículo 8, diz que assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Mesmo naquele território, mesmo naquela condição adversa, Daniel, ele teve ali sabedoria para poder falar com esse chefe dos eunucos, a fim de que fosse achado graça aos olhos dele, e ele permitisse que então Daniel e seus amigos não comessem do manjar do rei. E é interessante, e eu quero aqui frisar a primeiro plano, essa determinação de Daniel. A importância de Daniel ao ponto em que ele conhece a lei do Senhor, e ele, conhecendo a lei, ele tem a determinação de tomar a decisão de não contaminar o seu coração. Eu creio que durante esse ano de 2022,
Deus vai falar muito conosco acerca das decisões da nossa vida. E eu creio que o próprio Deus, através da sua palavra e do Espírito Santo, vai ministrar as nossas vidas, trazendo entendimento, sabedoria, discernimento, até mesmo para compreender muitas coisas em nossa vida, que talvez nós chegamos para Deus e dizemos que está parado, que não acontece, aonde está Deus, porque que a promessa não se cumpre, mas Deus estará nos mostrando que possivelmente necessitaremos de um posicionamento, de tomar uma decisão, para que então dentro da vontade de Deus, Deus possa agir de uma forma sobrenatural e o nome dele ser glorificado, aleluias. Daniel, ele não estava fazendo isso para se mostrar ou ser melhor do que ninguém, mas ele decidiu e determinou porque era um mandamento de Deus, um mandamento do Senhor. E eu creio, irmãos, que Daniel, ele poderia simplesmente ficar assistindo, poderia tomar uma posição ali de conforto e se conformar com a situação, e diante de Deus ele aceitasse isso, não é? Essas imposições do rei da Babilônia, e ele desse a desculpa para Deus, dizendo: olha Deus, o Senhor permitiu que nós viéssemos aqui para ser escravos, agora estamos servindo o rei da Babilônia, e ele impôs isso, como que nós vamos nos levantar? Acontece, irmãos, que Daniel conhecia o Deus de Israel, ele sabia o Deus que ele servia, aleluia. Eu creio que ele conhecia a história desde quando Deus chamou a Abraão da terra de Ur, ele conhecia a história desde quando Deus poupou a vida de Moisés, quando Deus levou o seu povo Israel para o deserto, quando Deus atravessou o Mar Vermelho, quando ele esteve ali cuidando do seu povo no deserto, enviando carne, fazendo água sair da rocha. Ele conhecia a história desde quando Deus levantou Josué para continuar levando o seu povo para entrar na terra prometida. Ele conhecia a história que mesmo depois de Josué, Deus levantou os juízes e esteve ali conduzindo o seu povo, mesmo diante dos inimigos. Deus demonstrou o seu poder, aleluia. Daniel certamente conhecia a história dos reis dele, conhecia a história de Davi, ele conhecia quando Deus enviou lá o profeta para estar ungindo a Davi, para que ele estivesse reinando sobre Israel. Ele conhecia a história das batalhas de Davi, e ele sabia como Deus foi na vida também de Salomão. Deus continua na vida do seu povo, por isso ele não abdicou de ter um compromisso com Deus, aleluia, aleluia. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos de pandemia, de tantas notícias, de incertezas, mas acontece que a nossa confiança não está nas notícias deste mundo, a nossa confiança está na palavra de Deus, aleluia. A nossa confiança precisa estar nas Escrituras, a nossa confiança precisa estar sendo proferida, como o pastor Josué disse aqui. Ele falou: olha, eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, e nós precisamos crer que o Senhor Deus não mudou, que Ele está olhando para a sua igreja na terra, que ela continua sendo importante para o Senhor, e todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, Deus está olhando para a vida do corpo de Cristo, aleluia, aleluias, aleluias. Deus sabia que Daniel passaria por dificuldades. Daniel, certamente, quando Jeremias profetizou, e está escrito lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, acerca de quando o povo seria cativo por 70 anos. Mas acontece que o posicionamento de Daniel fez a diferença naquele lugar, naquela terra, no meio daquele povo. Não importa aonde estejamos, a nossa confiança na palavra do Senhor, a nossa determinação em confiar nos mandamentos do Senhor,
nos proporcionará o favor de Deus, a fim de que Ele venha agir em nossa vida e o nome dEle seja glorificado, aleluias. Nós vemos que Daniel, irmãos, teve essa determinação, ele foi uma pessoa determinada. Pessoa determinada é aquela que decide firmemente, que faz escolhas, que tem propósitos, que toma decisões. Ele assentou no seu coração. Que nós possamos hoje, através desta palavra, rogar ao Senhor, como Ele já vem ministrando através dos louvores, que nós tenhamos um posicionamento, que nós venhamos crer, aleluia, que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está agindo na vida da igreja, não está nada fora do lugar, Ele continua regendo céus e terra, e Ele certamente continuará nos ajudando, aleluias, aleluias. Daniel assentou, ele decidiu firmemente e fez escolhas certas, fez propósitos certos, tomou uma decisão correta. Eu creio que por mais que as Escrituras nos narrem a decisão de Daniel, não foi algo que ele apenas pensou assim rapidamente, ele refletiu sobre a sua decisão. Ele pensou sobre o que poderia acontecer se ele não se posicionasse. Ou se ele então se posicionasse, o que poderia acontecer? Eu fico maravilhado da forma que Daniel se conduziu ali, chegando ao chefe dos eunucos e falando do que ele gostaria de fazer. Mesmo o chefe temendo o rei, ele permitiu que Daniel continuasse. Pode ser, meu irmão, que alguns de nós estejamos em circunstâncias, em situações da nossa vida adversa, que nós não vejamos saída, mas se nós confiarmos no Senhor, na sua palavra, como diz as Escrituras, né, nos Salmos, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se decidirmos confiar e entregar em suas mãos, certamente Ele é poderoso para nos surpreender, quando Ele agir na minha e na sua vida, aleluia. E eu quero crer hoje, através desta palavra, que nós estamos nos posicionando diante de Deus para tomar decisões corretas, para valorizar os mandamentos do Senhor, quem sabe para sair de um marasmo espiritual e crer que o Espírito